É sempre um prazer estar aqui falando algumas coisas sobre restauração ecológica para vocês. Bom, nós vamos falar sobre princípios e métodos da restauração ecológica. Esse é um assunto muito vasto, né? E eu tentei resumir aqui em 30 e poucos slides, que eu tenho 45 minutos, é isso? Vamos lá? Então vamos primeiro falar das bases conceituais para a elaboração de projetos de recuperação da área agradável. A gente tem notado nos últimos tempos que existe muito boa vontade em fazer projetos de restauração ecológica, mas muitas das vezes o que acontece é que falta um pouco de base ecológica para fundamentar esses projetos. Então, o termo restauração é um termo que até hoje existem algumas pessoas que têm uma certa resistência em aceitar o termo restauração de ecossistemas. Eu falo sobre ecossistemas florestais porque nós trabalhamos com floresta, mas nós podemos trabalhar com restauração de outros ecossistemas não florestais, tá certo? Como os campos de altitude, por exemplo. Então, o termo restauração, na verdade, ele se refere à reparação dos danos causados a uma área, de modo a restabelecer a forma e a função do ecossistema original. Né? O que nós pretendemos com restauração? Restaurar forma e estrutura de um ecossistema que foi degradado. Então, o que vem a ser? O que vem? Bom, primeiro, eu fiz a pergunta lá se é possível, né? Muitas pessoas ainda têm resistência a aceitar o termo restauração porque acham que não é possível restaurar, né? Ou seja, será que é possível deixar tudo igualzinho do jeito que era antes da degradação? Não é isso que a restauração apregou, não é isso que a restauração quer. O que nós queremos é recuperar estrutura e função do ecossistema. Vou falar para vocês o que é, então, um pouco do termo reabilitação. Existe um termo genérico que chama recuperação de área degradada, né? É um termo, da mesma forma que o termo área degradada é muito genérico, né? Se refere a uma série de coisas, o termo recuperação de área degradada também é muito genérico, ele se refere a uma porção de coisas. Eu vou hoje focar a questão da restauração e da reabilitação. Então, a reabilitação, na verdade, é o retorno ao estado biológico, estável, mas alternativo ao estado original. Quer dizer, eu sofri uma degradação numa área e vou recuperar essa área para uma outra finalidade. Eu não estou querendo restaurar o ecossistema original. Eu vou dar um fim alternativo àquela área. Por exemplo, uma área que foi minerada, ela pode ser transformada num parque de lazer. Nunca mais ela vai ser aquele ecossistema que deu origem, aquele ecossistema original que foi minerado, tá certo? Então, a gente diz que essa área perdeu resiliência, né? Perdeu a capacidade de se recuperar. Então, não dá para fazer mais nada aí, em termos de restauração. O que nós vamos fazer é uma reabilitação. Então, não tem nada para cai, não? Então, aqui, ó, nós temos o ecossistema original, né? Ele pode ser antropizado. O termo antropização, às vezes as pessoas se referem à antropização como algo mal. Na verdade, antropizar é uma ação humana e pode ir para o caminho bom, tá certo? Então, ele pode sofrer uma antropização, pode sofrer uma degradação ou apenas uma perturbação. Nesses casos, esse ambiente degradado aqui, ó, eu posso fazer uma recuperação, né? Recupero o regime hídrico, estabeleço solo. O Vinícius está falando sobre erosão agora, de pouco, né? Estabeleço o regime de solo, vegetação, mas não. Aqui nós não pensamos em restauração.
Em cima, nós pensamos em restauração. Veja que esta figura é igual a esta, né? Então, toda a nossa ação foi para restaurar aquele ecossistema original que foi degradado. E nós podemos fazer também reabilitação, né? Exibir o ambiente, fazer um parque, fazer um loteamento, qualquer outra coisa, um campo de futebol, um estádio de futebol, um complexo aquático, turístico, qualquer uma outra coisa. Eu falei então de estrutura e função do ecossistema, e não sei se vocês todos entendem o que é estrutura e função. A estrutura de um ecossistema são seus seres vivos, e ela é medida pela biodiversidade, animal, vegetal, de micro-organismo. Essa é a estrutura do ecossistema. A função são processos básicos do ecossistema. Então, ciclo da água, ciclo de nutrientes, fluxo de energia, acúmulo de biomassa, dinâmica de serrapilheira, evapotranspiração, escorrimento superficial da água. Então veja bem que muitas vezes as pessoas insistem em recuperar uma área tentando fazer a recuperação de estrutura e função ao mesmo tempo. Muitas vezes isso não é possível e nem deve ser objetivo, porque é como empurrar uma grande pedra morro acima, né? Vai se gastar muito esforço, vai se gastar muito dinheiro e os resultados não vão ser aqueles que deveriam acontecer. Tá certo? Então, muitas vezes, gente, nós devemos fracionar isso aqui. Vamos pensar na restauração muito mais do lado da função e vamos esquecer um pouquinho de estrutura. Ou, se o objetivo for restauração, vamos pensar nas duas coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou está muito confuso? Está confuso? Vamos lá. Então, o que se espera em termos de um equilíbrio de uma propriedade, por exemplo, né? A gente precisa maximizar os benefícios ecológicos em termos de aumento ou manutenção da biodiversidade, aqui de genes e paisagem, solo, recursos hídricos, produtividade primária e funcionamento. É isso que nós queremos. Tá certo? Nós temos que pensar exatamente nessas 4 vertentes que nós temos aí. Então, se formos pensar em termos de uso da terra, nós queremos produtividade, né? Todo mundo que usa a terra busca produtividade. Produtividade é produção por área, né? Significa que quanto menos área nós usarmos e mais produção nós obtemos, nós vamos ter maior produtividade. Isso significa menor custo, maior lucro, né? Todo mundo aqui gosta de lucro, né? Não tem ninguém que abomina o lucro, não, né? Bom, então, mas para ter produtividade, precisamos ter conservação do solo e da água e produção continuada. Então, felizmente, hoje nós estamos caminhando para uma classe de agricultores que está se renovando, né? A gente sabe que o pessoal tem uma grande consciência de que o maior patrimônio que ele tem é o solo, né? Então, se eu quero produção continuada e produtividade, conservação do solo e água. Também quero sucessão e restauração, porque eu quero biodiversidade e complexidade do ecossistema. Porque toda essa biodiversidade, ela vai contribuir para o equilíbrio do ambiente e minimização de custos na produção. Então vamos ver essa aranha aqui, ó. Então, por que e quando é necessário restaurar